Hoje vamos mergulhar numa das maiores revoluções políticas de toda a história, a que deu origem à República Romana. Então, imaginem isto. Como é que se governa uma cidade inteira sem o rei? Esta foi a pergunta que os romanos tiveram de responder há mais de 2500 anos. Eles estavam, francamente, fartos de reis e decidiram tentar algo completamente novo, algo que acabou por mudar o mundo para sempre. Vamos lá a isso? Bem, tudo começa, como muitas vezes acontece, com o fim de uma era. Roma já tinha tido 7 reis a governá-la, mas o último foi mesmo a gota de água. Ora, o último rei de Roma, chamado Tarquínio o Soberbo, não ganhou esta alcunha por ser uma pessoa simpática, como devem calcular. O governo dele era tirânico, abusivo e deixou a elite de Roma absolutamente furiosa. Foi aí que eles chegaram a uma conclusão que, na altura, era radical. O poder nunca mais podia estar concentrado nas mãos de uma só pessoa e muito menos para a vida toda. A mudança tinha de ser total. E este juramento, feito por volta de 509 a.C., não foi só conversa, não foi uma promessa vazia de todo. Foi o momento fundador de uma nova forma de governo. Eles, literalmente, expulsaram a família real e viraram a sociedade de cabeça para baixo. Tudo com base num princípio fundamental. Acabaram-se os reis. Ok, fantástico. Não há rei. Mas então, quem é que manda? Era preciso arranjar um sistema completamente novo. E aquilo que eles inventaram foi uma coisa chamada República. E o nome, na verdade, diz quase tudo. Res publica, em latim, significa literalmente a coisa do povo ou o assunto público. A ideia era essa mesma. O governo é um assunto de todos, partilhado, e não a propriedade privada de um rei. Em vez de uma pessoa governar para sempre, os líderes passariam a ser eleitos e só por um tempo limitado. E a forma como eles resolveram isto é absolutamente genial. Em vez de um rei todo-poderoso, criaram o cargo de cônsul. Mas atenção! Não era só um, eram dois. Dois cônsules eleitos todos os anos que tinham de governar juntos. Pensem neles como dois capitães de uma equipa que tinham de estar sempre de acordo. O poder ficava dividido e o mandato durava apenas um ano. Foi uma mudança brutal. E para garantir que nenhum dos dois se tornava demasiado poderoso, eles tinham uma ferramenta incrível: o veto. Se um cônsul não concordasse com a decisão do outro, bastava dizer uma palavra: veto. Em latim, isto significa eu proíbo. E pronto, a decisão era bloqueada. Era um mecanismo de controlo absolutamente fundamental. Claro que os cônsules não estavam sozinhos nisto. Havia também o Senado, que era talvez a instituição mais poderosa e permanente de Roma. Era uma espécie de conselho de sábios, um clube exclusivo com 300 membros das famílias mais ricas. Muitos deles antigos cônsulos, com uma experiência brutal. Eles não escreviam as leis, é verdade, mas o conselho deles, sobre finanças, guerra, política externa, era tão respeitado que era quase sempre seguido à risca. O Senado era, no fundo, a experiência e a estabilidade do governo. Ok, então recapitulemos. Livraram-se do rei, criaram um sistema super engenhoso com cônsules e o Senado. Problema resolvido, certo? Bem, nem por isso. É que a sociedade romana estava profundamente dividida e isso estava prestes a criar um conflito interno gigantesco. Basicamente, em Roma havia duas classes. Por um lado, os patrícios. Esta era a elite, os descendentes dos fundadores da cidade, que controlavam tudo, a política, a religião, o dinheiro. E do outro lado, tínhamos os plebeus, a grande maioria da população. Eram os agricultores, os artesãos, os comerciantes. Eles eram o motor da economia e a espinha dorsal do exército. Mas tinham pouquíssimos direitos. E nem sequer se podiam casar com um patrício. E o problema era este. Os plebeus sentiam-se completamente postos de lado, explorados. Eles iam lutar nas guerras de Roma, arriscavam a vida, mas quando voltavam para casa, o que é que encontravam? Dívidas e nenhuma voz no governo que mandava nas suas vidas. Dá para imaginar a tensão. A situação estava mesmo prestes a explodir. E explodiu mesmo. Os plebeus disseram basta. Decidiram que as coisas não podiam continuar assim. Organizaram-se para lutar pelos seus direitos e a forma como o fizeram foi simplesmente genial. Em vez de pegarem em armas, eles fizeram uma coisa muito mais inteligente. Uma espécie de greve geral. Abandonaram a cidade em massa. Foram para uma colina ali perto, o Monte Sacro, e ameaçaram fundar a sua própria cidade. De um momento para o outro, Roma ficou sem trabalhadores e sem a maior parte do exército. A cidade parou por completo. Os patrícios não tiveram outra opção senão sentar-se à mesa e negociar.
E a primeira grande vitória desta negociação foi a criação de um cargo novo, o tribuno da plebe. E atenção, isto era importantíssimo. Os tribunos eram eleitos pelos plebeus e tinham um poder inacreditável. Podiam vetar qualquer lei ou decisão que achassem que prejudicava o povo. E mais, eram considerados fisicamente invioláveis. Agredir um tribuno era um crime gravíssimo. Eram, na prática, os guarda-costas políticos do povo. Mas a luta não acabou aqui. Havia outro problema gigante. As leis de Roma não estavam escritas em lado nenhum. Era uma espécie de segredo, passadas de boca em boca e interpretadas só pelos patrícios. Isto significava que eles podiam mudar as regras do jogo quando lhes apetecesse, favorecendo sempre os seus. Para um plebeu, era impossível saber sequer quais eram os seus direitos. Os plebeus exigiram então uma solução para isto. E essa solução pode ser resumida num único número: 12. As leis das 12 tábuas. Isto foi absolutamente revolucionário. Pela primeira vez na história de Roma, as leis foram escritas. Foram gravadas em 12 tábuas de bronze e colocadas bem no centro da cidade, no fórum, para que toda a gente as pudesse ler. Acabou-se a justiça secreta. A partir daquele momento, todos, fossem patrícios ou plebeus, estavam sujeitos exatamente às mesmas regras escritas. E agora podemos perguntar, por que é que isto tudo, uma luta que aconteceu há 2500 anos, ainda nos interessa hoje? A resposta é simples, porque estas ideias não ficaram presas no passado. Pelo contrário, deixaram um legado que ainda hoje molda o nosso mundo. Basta olhar para estas ideias para perceber o impacto. A ideia de ter 2 cônsulos com poder de veto. Isso é o que hoje chamamos de freios e contrapesos, um sistema para impedir que alguém abuse do poder. As 12 tábuas estabeleceram o princípio de que as leis têm de ser públicas e escritas, que é a base de qualquer sistema de justiça que se preze hoje em dia. E a criação dos tribunos foi um passo gigante para a ideia de que todos os cidadãos devem ter uma voz e ser representados no governo. Isto leva-nos a uma última reflexão. Da próxima vez que ouvirem falar sobre o poder de veto de um presidente, ou sobre a importância de as leis serem iguais para todos, ou sobre a representação do povo, lembrem-se dos romanos. Pensem nisto. Que outras ideias deles conseguimos encontrar nos governos de hoje em dia? A resposta pode ser surpreendente. Fica a reflexão.